A paz do Senhor para os irmãos. Hoje o nosso devocional é em Efésios 6:10, a armadura de Deus. Amém? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carnes ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Aqui, o nosso irmão Paulo nos adverte. Olha, antes de sair para qualquer batalha, se revista das armaduras de Deus, E na época, o nosso irmão Paulo, ele estava preso em Roma, E ele via soldados subindo e descendo, Com escudo, com capacete, com bota. E ele viu aquela visão e falou: nossa, a igreja precisa desse revestimento. E o revestimento da igreja, no tocante às armaduras de Deus, significa o jejum, Um jejum pela sua própria vida, uma oração antes de sair de casa, porque os dias têm sido mal. E a nossa guerra não é contra carne e sangue, Não é contra aquela pessoa que te persegue no seu serviço. É contra o que está dentro dela ou dele, Existe uma guerra muito grande no celeste, Nos lugares celestiais. Que, assim, no visível a gente não enxerga. É uma coisa invisível. Uma coisa que vem para tentar nos barrar. Barrar a igreja. Barrar você de alcançar os seus objetivos. O inimigo tenta nos barrar. Mas o sangue de Jesus nos cubra hoje, nessa manhã. Que todo impedimento caia por terra. Porque ele vai te impedir de alcançar os seus objetivos no tocante ao trabalho, Seu objetivo de alcançar aquilo que você quer conquistar, no tocante, o seu estudo, no tocante à vida sentimental. O diabo quer. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, Mas eu e você temos que estar firme com as armaduras. Tem um pastor que me ensinou que antes de sair de casa eu me revista, colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçando a bota do evangelho, nos revestir de verdade, que as nossas lutas têm sido muito fortes para tentar derrubar eu e você. Então, nos lugares celestiais, engane-se você que o inimigo vai vir com chifres, com tridente, não. Muitas vezes ele usa pessoas que você menos imagina, Até mesmo da sua família. Mas você e eu temos que entender que a nossa luta, Não é
contra pessoas, mas contra o diabo, que quer tentar te derrubar e me derrubar. Mas ele não vai conseguir se a gente olharmos para esse texto e começarmos a praticar ele no nosso dia a dia. A gente consegue, né? Deus fala, né, nas suas palavras, que ele nos fará mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito mais que vencedores. Então, se revista, porque quando você vai trabalhar, ou sai, ou vai para a igreja, né? A gente tem que estar totalmente revestido. A gente não pode vestir uma roupa comum e ir. Não, a gente tem que se revestir deste poder. Este poder significa o jejum, a oração, a intercessão por você mesmo. Deus, em nome de Jesus, que a minha mente venha estar coberta pelo teu sangue, para você não sair da linha, né? Para você não sair do foco, que é o céu. Muitas vezes o inimigo vem com pratos para te atrapalhar, para te tirar do foco, para te tirar da igreja. Muitas outras coisas atrativas. Um emprego. Muitas vezes o inimigo, você está num serviço, ele faz você sair dele para um outro. Temos que pedir discernimento para Deus, para ele não arrastar a gente para o pecado, para aquele lamaçal. Temos que pedir discernimento. Pergunta para Deus. Deus, será que eu estou na tua direção? Deus, é um caminho certo a seguir? Peça para Deus orientação em tudo na tua vida. Amém? Então, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Viu o que a Bíblia diz? Não é minhas palavras, é a palavra de Cristo, usando a Paulo. Né? Os lugares celestiais, muita guerra mesmo. Né? Então eu e você, antes de sair de casa, temos que estar preparados para não morrer nessa guerra, para não ter dardos inflamados, para qualquer palavra não te magoar, não te tirar da igreja. Né? Firme, firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tudo bem que vai ter aquele dia delicioso, que você vai chegar e dormir maravilhoso, mas vai ter aquele dia mal, que não deu certo, que o carro quebrou, né? Que na igreja, que no serviço, muita coisa acontece no trabalho, né? Mas é o dia mal que Deus está dizendo. Se revista antes de sair de casa. Faça uma oração, faça um jejum de 3 horas, no mínimo, pela tua vida, pela sua mente, para Deus te respaldar, né? Para você não ser levado por ventos de doutrinas, tá bom? Estais, pois, firme, cingidos os seus lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, né? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, para você não omitir a palavra. Para você, no momento certo, né? Que aquela pessoa está triste, está chorando, muita coisa acontece na escola, né? Que a pessoa está triste, está lá no fundo. Aí você vai lá, tem o azeite, tem o óleo para curar qualquer ferida. Muitas vezes tem pessoas do seu lado querendo se matar, mas você tá lá calçado com a bota do evangelho, né? Aí você tem uma palavra, aí você tem uma oração, né? Aí você tem um conselho de Deus para essa pessoa não cometer essa loucura, né? E para você também não sair retalhado, você precisa se revestir desta armadura. Ah, não vou pôr a mão nesse não, porque eu não estou preparado. É por isso que Deus está mandando. Se revista das armaduras. Porque você vai enfrentar lá fora uma guerra.
do inimigo tentar tirar a vida das pessoas. Então, eu preciso estar preparada, você precisa estar preparado para esta guerra. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que querem abandonar o seu casamento, né? Temos que dar conselhos, né? Temos que ser boca de Deus, temos que ter o Espírito Santo a nos guiar. Senhor, qual é a palavra? E se você não tem na hora, você ora de noite, no outro dia você vai de novo enfrentar essa guerra. Amém? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com os qual podereis apagar dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Meditar na palavra, comer a palavra. Vai ser o seu alimento, vai ser, aleluia, glória a Deus, a sua espada. Na hora que o inimigo falar, você é aquilo. Você tem o escudo para se proteger e a palavra para te defender. Amém? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, exigindo nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? A gente não deve só desejar o bem para nós. Temos que orar pelos nossos irmãos, né? Muitas vezes está passando por provas, muita prova. Tem muita gente com depressão, muita gente sendo oprimida por Satanás. Muita guerra, né? E aí a gente tem que orar, interceder. Jesus, vai na casa da fulana. Jesus, vai na casa da ciclana. Jesus abre prisões. Jesus quebra o jugo. Nós temos que orar, nós somos igreja. Nós temos que desejar o bem para o nosso próximo. Amar a Deus em primeiro lugar e o nosso próximo como a nós mesmos. Você não se ama? Então, temos que amar da mesma forma o teu irmão. Até muito mais, né? E amar os nossos inimigos, que nós amontoaremos brasas vivas sobre as nossas cabeças, né? Nós temos que querer o bem para todos, não só para nós. Não olhar para o nosso próprio umbigo, não. Também querer o nosso bem para os nossos vizinhos, né? Outro dia eu estava orando, falando, Deus, o que eu desejo para mim, também para todos os meus amigos, parentes, meus inimigos, eu desejo da mesma forma. Crescer, né? Na graça, no conhecimento, ter discernimento. Peço para Deus e peço para os meus amigos inimigos também. Assim Deus vai te abençoar. Amém? E por mim, para que seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Foi um aprendizado que Paulo passou. Você deve estar pensando, meu Deus, por que estou passando de tudo isso? Né? Essa luta não é para te matar, é para você aprender. Você está na escola, né? E que eu e você venha estar aprovado, venha sair dessa escola aprovado, com notas A o tempo todo, com a melhor nota, em nome de Jesus, tá bom? Fique com essas palavras, se revista que os dias têm sido mal, amém? Amém.